Fala pessoal, estamos aqui no 12º episódio, Alan, 13º, a gente já nem sabe mais. 11º, é isso aí. Episódio já com o pessoal aqui do Digitalcast. E aí, mais uma vez estamos aqui juntos, eu e o Alan. Alan, pode dar um alô aí pro pessoal. Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui. Hoje temos um convidado super especial que nós já vamos apresentar. Agradecemos a audiência, a todo mundo que está se inscrevendo. Já estamos com 333 inscritos, então muito obrigado pela audiência, as considerações, né? Então vamos para mais um episódio que vai ser muito legal. Estamos crescendo, né? Graças ao apoio de vocês, a sua audiência. Então, muito obrigado por estar aqui nos assistindo mais uma vez. E hoje estamos aqui com mais um convidado super especial aqui, que a gente já tem um carinho especial, amigo também, familiar do Fabinho, né? Nós também já temos aqui conhecido nosso amigão nosso. Então, um prazer, Diego, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Digitalcast. Pode falar, te apresentar aí certinho, porque realmente o pessoal vai querer saber quem tu és. Baita parceiro nosso aqui, amigão, que está aqui fazendo presente aqui no nosso podcast. Só eu pedir pro Diego aí. William, Alan, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Vocês falaram do episódio número 11. Comecei um podcast há 8 anos atrás, o Cast for Closers, e eu lembro ainda do episódio 9, foi meu primeiro em inglês, depois veio alguns especiais e como é bom ver tantos outros geradores de conteúdo como vocês, anos depois, movendo a roda, entregando conteúdo de qualidade, elevando a régua do que é um conteúdo entregue com sucesso para a audiência. Então, primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa, pela resiliência. Eu sei que não é fácil, eu vivi os primeiros episódios, os primeiros 300 inscritos, eu sei como é uma guerra, são anos, então preparem-se, mas acima de tudo, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Diego Cordovez, eu sou um dos fundadores da MeTime. MeTime é a nossa terceira empresa como sócios, temos uma história aí de altos e baixíssimos, altíssimos. A vida do empreendedor é uma montanha-russa, não é uma história nem linear, nem plana, muito diferente disso. Com certeza. A MeTime, ela é uma plataforma de Sales Engagement, e Sales Engagement a gente explica como uma estratégia de vendas que te permite aumentar as taxas de contato com as empresas que você prospecta. Hoje no Brasil, 7 em cada 10 leads não respondem às prospecções dos SDRs ou dos vendedores, de quem decide prospectar novas contas. E essa é uma realidade dura, você gasta dezenas de milhares de reais para adquirir um lead e ele nem te dá. 7 em cada 10 sequer respondem a seus e-mails de prospecção. A gente sabe que essa é uma realidade muito difícil. Então, nascemos para resolver esse problema com software, com metodologia, com conteúdo. 8. Com certeza. Agora, em fevereiro, completamos 9 anos gravando mais de 1.000 artigos para o blog. Então, muito conteúdo gerado nesses muitos anos aí. Muita experiência, né? Realmente um know-how muito bom, né? Isso. E uma felicidade muito grande estar aqui. Estou para responder as perguntas de vocês, falar um pouco da nossa trajetória como sócios, como empreendedores, como ex-engenheiros. Saímos da faculdade e mudamos completamente de rumo. E é um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado aí, Diego, o pessoal aí conhecendo o Diego, um prazer realmente receber a Alan, Diego, muito bem-vindos mais uma vez à nossa audiência. Então, vamos começar aqui, né, pelo princípio de tudo, né? Como é que tu chegou aqui, Diego? Como é que tu está aqui hoje? Conta um pouquinho da tua trajetória, não precisa ser desde que nasceu, mas ali pelo jardim de infância, ali em diante, ali. Conta um pouquinho da tua trajetória, esses desafios principais que realmente te moldaram e te trouxeram até onde tu estás hoje aqui na MeTime. Legal. Eu acho que a minha trajetória profissional começa na empresa júnior, na faculdade, em Floripa, ao redor de 2005, foi 2005. Em 2006, eu conheci meu sócio na empresa júnior, então são 18 anos trabalhando juntos. É uma parceria muito grande, eu brinco com ele que são 2 casamentos, né? Ele me conheceu antes da esposa, inclusive, são 2 relacionamentos, um comigo e com as empresas, outro com a esposa. E não é fácil, a vida nos jogou diversos desafios, me formei, fui para o mercado de trabalho, depois da empresa júnior, né? Passei por Consul e Brastemp, então passei por linha branca, cuidei de provavelmente algum produto na casa de vocês aí, seja refrigerador, 1 porta, 2 portas. Eu, com certeza, nesses 3 anos de Brastemp e Consul, estive por perto de alguma geladeira na casa de vocês aí. E essa foi uma etapa que me moldou como profissional. Eu sempre gosto de dizer que trabalhar em indústria, em uma empresa de 7 mil pessoas, na época, imagina hoje,
Era um desafio muito grande conseguir com que meus projetos se movessem no meio daquela estrutura. Eu brinco, era quase um tropa de elite, sabe? Você tinha que ajudar os outros para ser ajudado e tinha que navegar muitas áreas. Né? E não no mau sentido, mas é uma organização muito grande e vira e mexe eu precisava da manufatura e a manufatura precisava de mim. Eu era engenheiro de produto, me formei em engenharia mecânica, assim como o meu sócio, e o outro sócio, engenheiro de controle de automação, Diego e o Vitor. Então, somos 3 engenheiros, saímos da faculdade, ambos empreenderam direto, eu fui para a Brastemp, fiz um pé de meia, eventualmente sabia que não seria a minha trajetória definitiva, pedi demissão e fui empreender. Com o Diego, na época, somente, abrimos a nossa primeira empresa, voltei para Floripa, essa empresa quebrou, e ele decidiu seguir empreendendo, meu dinheiro acabou, voltei para o mercado de trabalho. Então, essa foi primeiro pedido de demissão mal sucedido. Depois eu trabalhei numa empresa aqui em Floripa, como engenheiro de novo, fiz outro pé de meia, mantive o meu carro e decidi me demitir em 2014, novamente, para abrirmos nossa segunda empresa, com o Diego de novo. O Vitor, nosso terceiro sócio, já estava. Sim. A primeira éramos eu, Diego e 2 outros sócios que são amigos pessoais até hoje, mas não empreendemos mais juntos. Essa segunda vez foi em definitivo. Eu tinha um pé de meia um pouco maior, essa grana acabou, eu vendi meu Celta, a grana acabou, eu pedi dinheiro para meus pais, posterguei aluguel com meus amigos, e aí a terceira empresa foi a MeTime, foi acelerada em 2015. Nós tínhamos R$14 na conta da segunda empresa. E aí veio o processo de aceleração, a injeção de R$150 mil. A gente conseguia se pagar como estagiários, máximo, senão o dinheiro ia acabar muito rápido. Empreendedora raiz. E aí ainda pedindo ajuda dos pais, morando com amigos, pagando o preço de kitnet num quarto dentro de uma casa, morando com amigos, né, dividindo uma casa com 5 amigos, eu e mais 4. E até que 2015 para frente, no processo de aceleração, a MeTime nasceu oficialmente em 2016, a segunda empresa ela teve um rebranding, e aí virou a MeTime. Então a segunda empresa ela é a segunda/terceira, né, para se dizer assim. Isso. Perfeito. Então, a gente teve um rebranding e virou a MeTime, colocamos tudo no ar, blog e o site em janeiro de 2016. Consideramos essa a nossa data de fundação, 10 de janeiro de 16. E de lá para cá as coisas se alinharam muito mais. A empresa cresceu, encontramos um nicho de produto, né, o próprio MeTime Flow, que é esse produto para ajudar as empresas a se conectarem com mais prospects, com mais empresas. E de lá para cá crescemos bastante. Na pandemia, a gente já tinha passado por uma demissão em massa, então a gente já estava lucrativos quando a pandemia chegou. Então foi um pouco mais fácil lidar com ela. A gente, um ano exatamente antes da pandemia de 2020, a gente tinha desligado 1/3 da empresa, foi o pior momento que a gente passou como empreendedores. Outro 1/3 pediu para sair, que parou de acreditar na proposta, e a gente seguiu a empresa com 1/3 que sobrou. Então foi bem significativo para nós, foi bem impactante, mas quando surgiu a pandemia, a gente já estava numa estrutura de custos muito menor, crescendo de forma sustentável e lucrativos. Então, meio que estavam preparados, né? Meio que se anteciparam sem querer, né? Nesse sentido, né? Exato. Foi uma coincidência ou não do universo ali. A gente já está com uma estrutura de custos mais enxuta que nos permitiu não precisar demitir pessoas, só enxugar projetos, renegociar com fornecedores, renegociar com clientes que pediram desconto ou disseram, cara, não tem como pagar. E aí a gente disse, para de usar a plataforma, congela e a gente se fala em 3 meses. Então teve 2 tipos de negociação, foi um período duro, não foi fácil. Com certeza. Só que as empresas precisaram ir para casa, os líderes comerciais foram para casa, pararam de ver os vendedores e os SDRs um do lado do outro, eles se modernizaram, e aí a MeTime cresceu muito. Então, de 21 para frente, a gente teve 2 anos muito, muito agressivos de crescimento. Veio um pouco da crise do mercado de software, a gente continuou crescendo, só que mais devagar.
Sim. E congelaram os investimentos, né, em venture capital, mas em capital de risco. Mas a empresa continuou crescendo desde então, desde essa demissão em 19, a gente cresce organicamente e faz as mudanças de rumo necessárias para não precisar mexer no time e ter uma estrutura mais enxuta e crescer conforme o ritmo da empresa permite, né? Então, de novo, eu contei aqui para vocês demissões, altos e baixos, morar com amigos, pegar o menor quarto da casa para pagar menos aluguel, de tudo, vender carro, vender computador, enfim, eu só não vendi o que eu precisava para trabalhar, basicamente minhas roupas. O resto, só não vendeu a alma, o resto que deu para a gente conseguir. O que dava para fazer dinheiro, pagar mais uns 2 meses de aluguel, eu fiz. Perfeito. Então, eu acho que esse é um dos trunfos do empreendedor, ele simplesmente não desiste. É persistência, né? Tem uma linha tênue entre persistência e loucura, como dizem, mas eu sempre soube que eu conheci meus sócios há muito tempo, especialmente o Diego. Eu sabia que era uma questão de tempo até a gente achar uma veia, achar um problema real que as empresas estivessem dispostas a pagar por ele. E eu não acreditava que, conhecendo o Victor também, a gente fosse quebrar todas as empresas que a gente... Era simplesmente inaceitável para mim, 3 pessoas inteligentes e alucinadas como a gente não conseguirem virar uma empresa. Era uma questão de tempo, mercado, posicionamento, mas a gente ia fazer o que precisava ser feito. E acho que depois posso contar um pouquinho mais, para não ficar muito monólogo, um pouquinho mais dessas fases, mas... Com certeza, nós queremos saber bastante coisa. A mensagem para os empreendedores é simplesmente: enquanto você quiser, há jogo. Só não há luta quando você sair do ringue. Enquanto você estiver disposto a ficar em pé, tem luta. Acho que as empresas, elas acham os meios, sabe? De continuar lutando. Com certeza. Até, inclusive, é um pouco da tua história, eu me vi um pouco nela, mas eu vi principalmente o Alan aqui, a questão de também ter um Celta. Estamos evoluindo, estamos crescendo, mas principalmente na questão de realmente enxutar custos, né? A gente realmente faz o máximo possível para a gente poder diminuir os custos, vamos melhorar isso aqui, vamos deixar um pouco de lado isso nesse momento para a gente conseguir se manter bem. Os custos, como a gente até tinha falado no episódio anterior ali, com o Juliano, nos anteriores, que também era um empreendedor, que ele acelerou aqui a empresa na UFSM também, questão de software, de gestão também, para, ditadamente, universidades, todas empresas, organizações educacionais, né, sistemas de gestão para organizações educativas, né, realmente poder mostrar na prática para os alunos, por exemplo, de administração, como é que tu vai gerenciar uma empresa, como é que tu vai fazer esse gerenciamento, como é que tu vai fazer essa gestão. E aí, justamente sobre isso, ele falou que ele manteve por muito tempo os custos fixos o mínimo possível. O máximo que ele desse para reduzir, ele estava reduzindo, e foi o que ele disse que conseguiu, por exemplo, na pandemia, se manter, até realmente a coisa melhorar e realmente mudar de panorama, as aulas voltarem e conseguir fazer essa prospecção novamente. Inclusive, ele usa um meio que muitas vezes as pessoas esquecem, que é o e-mail marketing, e ele é o meio principal de aquisição de novos clientes, de contatos, de leads, é realmente pelo e-mail marketing. Ele consegue muito bem capitalizar essa questão de leads ali, e às vezes as pessoas, muitas vezes as empresas, né, não têm esse foco. Mas principalmente quando a tua história, Diego, eu vi aqui, a questão minha, do Alan, a gente realmente também dá esse jogo de cintura para se manter e continuar crescendo, né? A gente também tem essa visão, até o Alan pode falar melhor, de realmente a gente sabe que vai dar certo, mas é questão de tempo e de persistência, né? Está dando certo, só que a gente não pode desistir. Até vou deixar o Alan falar um pouquinho, que eu vi que ele está ali. Eu achei muito interessante, né? Essa questão de vender. Eu já vi muitas pessoas às vezes perguntando, né? Ou falando, mas o fulano não acredita, né? No meu objetivo, no meu sonho, mas você tem que acreditar, né? Então, quando vende ali o carro ou algo que é um bem, né? É porque realmente acredita em si, para ir para cima, para fazer acontecer, né? Então, achei muito legal. E até vou trazer aqui... Não pode, desculpa. Vou trazer uma pergunta, né, que achei muito interessante, que tu se preparou, né, para empreender, saiu, deu errado, voltou para o mercado de trabalho. O que tu tira, assim, de principais erros, talvez, que tu cometeu e aprendizados nesse primeiro momento, assim, de tu sair, deu errado, voltou atrás e depois voltou a empreender? Legal. A primeira vez que eu me demiti, eu lembro perfeitamente a analogia que eu usei. Eu disse para a pessoa que eu estava na época, eu sinto que eu estou com as mãos no volante de novo. Eu usei essas palavras.
tomei o controle da minha vida de novo. Eu não estou seguindo o fluxo. Só que foi uma decisão muito apressada. Eu voltei de férias, eu vi que o sindicato tinha feito umas paradas lá, aí eu olhei e falei, quer saber, cara? Dane-se. Vou sair. Me demiti, vou sair e dane-se. Eu já estava trabalhando das 7h30 da manhã na fábrica, chegava em casa às 5h30, tomava um banho, comia alguma coisa e Lupa, nossa primeira empresa. E eu trabalhava até 11 e pouco da noite. E eu fiz isso por um ano. Eu estava cansado já. Eu era bem novo, mas eu estava cansado já. E meus sócios estavam na faculdade até então. Foi muito precipitado. Eu não precisava ter me demitido naquela época, mas eu já estava de saco cheio. E uma das coisas que eu comentei com meus sócios foi, cara, se a gente não focar, se um de nós não dedicar 24 horas por dia nisso, ela não vai para frente. E eles todos falaram, cara, você tem certeza, não é hora ainda, cara, é a tua vida, mas a empresa ainda está muito incipiente, pensa bem, a gente não quer, né, a gente vai entender. E eu falei, pessoal, não, os 3 estavam na cara do gol para se formar, faltava tipo coisa de 6 meses. Eu falei, pessoal, chega, eu não aguento mais ser engenheiro, dane-se. Então foi precipitado, eu não fiz as contas, eu tinha 1 ano, nem isso de caixa. Claro, a gente não acreditava no business a ponto de eu falar, eu vou vender meu carro. Sim. Então, fora não era tão forte essa sensação de realmente vamos ter que fazer muita coisa, né, para realmente fazer dar certo. Então, fora o Celta, eu tinha 12 meses de caixa. E eu não fiz as contas para 24, por exemplo. Eu simplesmente fui lá e demiti. Muito impulsivo. Novo, a gente aprende. Exato. A segunda demissão, o segundo pedido de demissão, o meu sentimento foi o contrário. Eu tive a sensação de que eu soltei o volante. Porque eu disse assim, eu tenho grana para 2 anos, fora o Celta. Eu vou dar um jeito. 2 anos é o suficiente. E aí o Diego me mandou um e-mail. Eu me demiti sem ter o que fazer ainda, tá? Eu me demiti nem entre os 30 dias demissionais, eu avisei os meus antigos sócios, eu peguei o mesmo e-mail que eu escrevi quando eu montei a primeira empresa, mandei para 5 amigos, escrevi o mesmo e-mail dizendo, pessoal, aconteceu de novo, eu me demiti. E aí meu sócio disse, cara, eu achei que você estava feliz com o teu salário aí, vamos conversar? Eu, não, mais uma vez. Começou o carrossel. Vou empreender de novo com esse cara. E aí, estamos desde então. O segundo sentimento foi, agora eu soltei o volante. Foi completamente diferente da primeira vez, onde eu achava que eu tinha o controle da minha vida. Porque eu me dei 2 anos de caixa e eu disse, olha, a partir de agora, aconteça o que acontecer, eu tenho 2 anos, eu vou dar um jeito. E as coisas fluíram. Eu precisei de 2 e pouco, né? Foi o carro, foi o 2 e um Celta ali. 2 e um Celta, exatamente. Mas eventualmente as coisas entraram no trilho então a primeira foi precipitada, a segunda já foi com uma conta de 2 anos, pelo menos. E eu já acreditava muito no negócio a ponto de falar, eu não preciso do carro, vou andar de ônibus um tempo. Isso aqui tem futuro. E eu entendo se as pessoas não querem fazer isso, não querem arriscar tanto. Eu não conhecia minha esposa, não tinha filhos, era fácil. Não tinha tanto a perder nesse sentido, né? De não tem uma família, né? É diferente. Nada mesmo. Eu podia colocar todas as minhas malas numa malona dessas que vocês despacham e voltar para casa dos meus pais, se fosse o caso. Tudo errado. Tudo errado. Então, eu tinha literalmente quase nada a perder. Eu já tinha um laptop na época, era uma mochila e uma mala. Dane-se onde eu ia morar. Então, nesse caso, arriscar era mais fácil. E meus pais também, claro, o endosso deles desde a faculdade, faz o que você quer. Faz o que você acha que vai ser importante para você. Não tinha aquela pressão assim de, não, vai para o laboratório, ganha uma bolsa ali de, eu lembro que era R$300, né? Ganha uma bolsa de R$300, que na época não era nada, e faz uma coisa que você não quer, ao invés de, investe em empresa júnior, que não te paga nada, mas que, pode te gerar insumo, network, nesse caso se provou, meu sócio até hoje veio de lá, e contatos para a vida toda, né? E foi essa aposta que eu fiz, porque eu queria empreender, então isso ressoava com o futuro. Então, ter pais também, naquela época, que bancavam esse risco,
para mim foi muito importante, tá? Então, esses foram os dois sentimentos assim que eu tive. O primeiro, precipitado, de achar que eu estava no controle, e o segundo, de falar, dane-se, soltar o controle e aí a oportunidade chegar novamente, sabe? Com mais calma, mais tranquilidade. Sim. Mano, muito legal essa questão do suporte, porque normalmente, principalmente os pais mais antigos ainda, né? Pega uma estabilidade, um CLT, alguma coisa, né, para te ter manter e tu ter o trabalho. Ainda, muita visão que a gente tem é que é isso, né? A gente tem que buscar essa estabilidade, né? Mas, na verdade, hoje a gente consegue ter esses outros meios bem mais complicados de se alcançar, mas a gente consegue sim, né? Até uma coisa que eu estou em dúvida aqui, que é realmente curioso de saber, que é como é que um engenheiro mecânico, tu falou, né? Engenheiro mecânico veio trabalhar na área de marketing e de venda, sales engagement. Como é que o engenheiro, lá no início, você via aqui hoje, nesse momento? O que tu pode nos falar a respeito dessa transição bem totalmente oposta, né? O cara deu uma meia volta e foi o contrário do que, digamos assim, a carreira ofereceria, né? Porque engenharia, engenheiro mecânico, é realmente uma área muito boa, com certeza uma área sensacional, já estava na Brastemp. Então, olha só que beleza, o cara se formou e já estava trabalhando numa grande empresa, mas hoje tu está aqui trabalhando com marketing, vendas, comunicação, né, atendimento, então como é que tu fez quando é que a lâmpada acendeu, assim, vou trabalhar com isso, vou fazer isto? Como é que foi essa transição de carreiras, digamos assim? Boa. Eu saí da empresa júnior querendo empreender, eu sabia que todas esses crachás que eu tinha seriam temporários, isso era claro. Inclusive, para o cara que me contratou na Brastemp, eu disse para ele, um dia eu vou empreender, eu vou pedir demissão para você. Sim. Não é agora, eu tenho muito que aprender ainda, mas um dia eu vou ter minha empresa. Ele sabia que ele estava me contratando. Quando eu pedi demissão, inclusive, ele falou, chegou a hora, né? Falei, chegou. É hoje. Mas eu já tinha te prometido, né? Eu não menti para você, desde o início. Então, eu queria empreender, eu queria muito ter a minha empresa. Marketing, vendas, para mim eram acessórios. Eu sabia que o melhor Diego que eu podia entregar para a sociedade era empreendendo, era perseguindo uma paixão, atendendo um cliente. E então eu sempre quis empreender, certo? Desde a empresa júnior. Na empresa júnior eu trabalhei com a área de projetos, que era o equivalente a vendas / pós-vendas. A gente vendia entregava. Bom. Porém, marketing veio na primeira empresa. O Diego, meu sócio, cuidava da estratégia, o Emílio fazia o comercial, o Zé, nosso programador, ele desenvolvia, que ficou o marketing comigo, né? Eu falei, bora! E aí eu fui estudar e fazer o marketing das empresas. Sim. Então a gente primeiro eu estudei marketing de guerrilha para fazer táticas. Quando você não tem grana para fazer nada naquela época, fazia marketing de guerrilha, né? Face Ads quase não existia. Eu lembro dos primeiros cursos de Face Ads, assim, de agências, dando aqui em Floripa, nos cursos. E então, basicamente, tu encontrava jeitos criativos de gerar awareness, né? Investir em Facebook e tudo mais. E depois eu fui estudar SEO para ranquear no Google. Eu fui estudando os motores que as empresas precisavam. Eu não estudava tudo em marketing porque eu sabia que não ia conseguir assimilar nada ou não ia utilizar. O conhecimento que você não utiliza, ele atrofia, né? A parte do cérebro vai suprimindo aquela informação. Então, eu admiti que eu não sabia, não tinha feito faculdade nenhuma. Depois eu descobri que os meus amigos e amigas que fizeram, falaram, cara, eu parei de usar e esqueci também, então você não está tão longe assim. Somos dois, então. E eu acho que são profissões que elas se parecem muito mais do que elas aparentam, tá? Pelo viés analítico, pelo tanto de dados que existe. Existia Desculpa? Questão estratégica. Exato. Tem o estereótipo do marqueteiro, da marqueteira, com o Mad Men ali daquela série de publicitários, fazendo grandes campanhas, Washington Oliveto. Cara, marketing virou vocês, gerando conteúdo, virou micro-audiências, tudo é analítico, tudo é mensurável, quase tudo, vai. Então, a engenharia e o marketing nesse aspecto se parecem muito. Tá? Então, é muito mais parecido do que, de novo, o estereótipo ressoa ou mostra. E eu acho que a pessoa, quando apanha o suficiente na engenharia, ela consegue fazer
quase qualquer outra coisa com resiliência, com vontade de estudar e de crescer, sabe? Eu acho que a paciência com números e a paciência com voltar a estudar mais, melhorar, peitar aquele professor, conseguir passar porque ele não tá nem aí, ele não tem vínculo nenhum, ele pode dar uma prova inacreditável e difícil, você vai fazer a matéria dele 3 vezes, dane-se, ele não quer nem saber. Isso prepara você para empreender depois, para estudar marketing, fazer isso direito depois. Com certeza. Então, eu acho que são, hoje, olhando, eu acho que são profissões mais parecidas do que elas aparentam, sabe? A questão de números e a resiliência de empreender. Mas não teve um dia de estalo. Teve assim, olha, a gente vai precisar de alguém que cuide do marketing. E eu abracei essa missão. Então. E eu abracei essa missão. Depois o Diego me convidou para tocar o marketing de novo da segunda empresa. Ela sigo o rastro e a terceira virou a vídeo. Então, enfim, é daí que veio. Caramba, é porque eu não sei se o Alan também diria, mas a gente olhando engenheiro e o cara hoje marqueteiro muito bem sucedido, né? É uma reviravolta, a gente pode se dizer, né? Mas realmente essa questão de números, de estudar, até tem o Fabinho que está se formando logo mais engenheiro civil também. Então, realmente, o pessoal que está fazendo, que segue firme, né? Que consegue, porque são poucos que começam e terminam a faculdade de engenharia, assim, uma mecânica, realmente ela é bem complicada, então os números total sentido, porque realmente tu tem muito essa questão de analítica, de análise, de estatística, de tu realmente entender o que está acontecendo para te poder analisar a situação e tomar uma decisão, né? Então, perfeito, muito legal isso. Até se o Alan quiser comentar mais alguma coisa, fica à vontade, aí levanta o dedinho. Isso, pode tocar. Eu tenho umas perguntas depois ali. Partir mais para o hoje, para o atual, porque é realmente sensacional poder entender um pouco mais e compreender essa trajetória, porque o cara ali meio que faliu uma empresa e meia ali não deu certo, aí depois a segunda / terceira engrenou e foi, e é exatamente isso que a gente tem que buscar, né? Realmente, como o Diego falou ali, achar o nicho, achar aquela necessidade ali, aquela demanda que o público tem, né? A sociedade tem, e a gente realmente conseguir suprir e trabalhar nessa área. Então, sensacional, você que está nos assistindo, não desista, persista, tem um Celta reserva e mais alguns meses, anos de reserva também, não pare. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais de Sales Engagement, Diego. Fala um pouquinho pro pessoal, explica um pouquinho o que é exatamente, que talvez alguém esteja nos ouvindo e não conheça bem esse termo, né? Às vezes a gente trabalha com termos um pouquinho mais americanizados e o pessoal às vezes talvez não entenda bem. Explica pro pessoal exatamente o que é o Sales Engagement, até para a gente se contextualizar com todo mundo aqui e se aprofundar ainda mais, que é um prazer te ouvir falar. Legal. Como eu comentei ali no começo, 7 em cada 10 leads no Brasil hoje que você prospecta não respondem à prospecção de quem está tentando contato. Isso é uma realidade dura, ou seja, mais difícil, o principal problema das operações não é ter um bom discurso, é ter a chance de usar esse discurso com alguém. Se 7 em cada 10 não atendem o telefone ou não respondem os e-mails. E a gente percebeu que existe método para organizar a prospecção e fazer com que você aumente as chances de contato. O contato nunca é garantido. Você não tem nenhuma lista perfeita que você consegue contatar 100% das pessoas. Se eu pegar a lista de clientes da MeTime e tentar contato, vai ter gente que não vai me atender. É cliente e não vai te atender. Então, nunca existe 100% de chance. Porém, se você coloca método na prospecção, e não prospecta assim, na intuição, vou mandar um e-mail. Hoje aqui em Floripa tá chovendo, tô meio cabisbaixo, o tempo não tá bonito. Eu não vou ligar, não. Meu moral tá meio baixo, eu vou mandar mais e-mails hoje. Se você prospecta assim na intuição, você não vai se conectar com quase ninguém. É por isso que, de novo, 7 em cada 10 leads não respondem. Sales Engagement é a estratégia que nasceu né, nos Estados Unidos e a gente trouxe para cá, para você organizar a prospecção e se conectar com mais empresas. O que é isso? Hoje eu pesquiso quem é Digital Pro, quem é o Digicast, quem é o William, quem é o Alan. Amanhã faço uma tentativa de ligação. Se vocês não atenderem, mando um WhatsApp. Finalizo o dia adicionando vocês no LinkedIn. Isso é uma sequência de atividades organizada para aumentar as chances de contato. Uma cadência de prospecção, que a gente diz. Então, o ato de dar ordem na prospecção e aumentar as chances de contato é o que a gente chama de Sales Engagement, ou engajamento em vendas. Ela é mais usada na prospecção, mas claro, você pode montar estruturas para falar com um lead que você já fez reunião, por exemplo, né, que já te atendeu.
Muito legal. E que realmente hoje, como tu falou, né, 7 a cada 10, a gente tem às vezes, até nós também que trabalhamos com a nossa empresa Renova ali, que é a questão de performance nela, a gente tem também, muitas vezes, muitos leads a gente consegue captar bem, mas nunca, a gente pode dizer que praticamente nunca 100% daquela lista vai estar interessada, vai realmente ir além aquela primeira mensagem, estou interessado, ou vim aqui pelo anúncio tal, para conhecer mais. Então, realmente, a gente precisa ter essa capacitação também das estratégias, né, da questão de como nós vamos abordar, como nós vamos prospectar melhor esses leads, e também dessa questão de atender, né. Até, se tu puder dar uma dica para o pessoal aí, como é que a gente pode aprimorar melhor essa prospecção desse contato, a questão de sales engagement, como é que a gente pode aprimorar alguma estratégia ali que possa passar para o pessoal para a gente realmente melhorar essa prospecção, esse contato e realmente conseguir converter lá no final em vendas? Legal. Eu vou dar um exemplo prático de um curso que eu dei em final de agosto. Uhum. Eu propus um exercício para a turma, uma imersão da MeTime em São Paulo, que a gente vai fazer agora em outubro, inclusive. Não foi o 17 engagement? e 18. Não, esse foi o evento presencial para 1.300 pessoas. A gente fez uma imersão para clientes e parceiros, um teste, um piloto, e agora está fazendo uma aberta para o mercado em 17 e 18 de outubro. Eu pedi para que os alunos descrevessem 3 problemas dos seus clientes. E aí eles disseram, um exemplo, uma aluna disse, eu vendi a minha solução como inovadora, disruptiva e fora da caixa. Essas foram as 3 palavras que ela e o marketing dela diziam sobre a plataforma de treinamento que ela vende. E aí eu falei, abre o CRM, olha os 5 últimos clientes que você fechou, olha o que o vendedor anotou de problema que o cliente trouxe. E ela ficou perplexa que 3 dos 5 disseram, eu quero uma solução de treinamento que acelere a absorção de conhecimento dos meus colaboradores. Acelerar a absorção de conhecimento, que é treinar os colaboradores mais rápido. E ela estava se vendendo como inovadora, disruptiva e fora da caixa. Percebe como tu não agenda reunião se você não fala o idioma do seu prospect, da sua... de quem você está prospectando? Então, a dica essencial, a fundação da sua prospecção, para que seus e-mails tenham taxas de abertura melhores do que a média, é falar a língua do seu prospect, usando as palavras que ele ou ela usa. Então, vamos supor, no exemplo da MeTime, o que a minha liderança comercial diz? Cordovez, eu não sei se os SDRs estão seguindo o discurso da prospecção, eu não sei o que é falado na prospecção, falta de controle, é como a gente narra. Com certeza. Então eu uso isso nos meus e-mails para que os meus líderes comerciais prestem atenção nos meus e-mails. Imagina se eu dissesse assim, a MeTime nasceu em 2016, nós somos líderes de mercado. E daí, cara? E daí? O meu prospect levantou da cama e o primeiro pensamento dele ou dela foi, cara, mais um dia de poucas reuniões no pipeline do meu vendedor. Se eu não acordo para resolver esse problema, eu não tenho chance de entrar em 1 hora do dia dessa pessoa, entendeu? Então, a dica principal na prospecção é seja fanático, fanática por entender seu cliente. Como ele ou ela narra o que você resolve. Então, faz o seguinte, toda empresa tem 2, 3, 5 clientes. Liga para esses caras e diz, por que você me escolheu? Como é que você narra o problema que eu resolvo para você? Procura por padrões nessas palavras. E aí sim começa a querer prospectar novas. Porque se você tentar prospectar novas com o seu discurso, corre o risco de você errar. E a gente tem que ter dificuldade intelectual de falar, cara, eu achava que eu vendi uma coisa, meu cliente narra como outra. E toda vez acontece. Nesse curso eu dou um exemplo da MeTime, de como a gente achava que vendia organização e agilidade. E nossos prospects falavam de produtividade, que é um misto de organização e agilidade, e controle. Controle era uma palavra que eu não usava na prospecção, porque eu achava meio... A gente achava ruim o SDR se sentir controlado pelo... Ter controle, né? Meio que limitasse as ações. Sentido, né? Ou me vigiasse. A gente achava controle um aspecto negativo, mas controle é a palavra mais forte que os meus prospects dizem para o que a MeTime entrega.
quando a gente fez aqueles exercícios de nuvem de palavras, sabe? Quando a palavra mais dita vira uma nuvem maior. Uhum. Então, apaixonar-se por entender como o seu cliente narra o problema que você resolve é a melhor aposta que você pode fazer para conquistar novos. E esse parceiro mudou completamente o e-mail de prospecção, o discurso depois do treinamento, porque levou um choque, né? Ao olhar o CRM, levou um choque com o que encontrou. Mas já está gerando resultado, sabe? E não é ciência de foguete, é basicamente ouvir. Eu gosto da frase que seus clientes e seus prospects são a mesma pessoa em estágios diferentes. Você pode usar o que você usou para conquistar um, conquistando o próximo, sabe? Uhum. E isso é a base de tudo. Não importa se é um e-mail, se é um WhatsApp, se é uma ligação de prospecção, é a base de tudo. Saber o que o seu cliente pensa de você, sabe? Sensacional. Sensacional. Pode falar, Léo. Não, que nem eu e o William sempre somos os primeiros a aprender aqui nos podcasts, né? E com certeza temos várias ações a implementar, né, no nosso próprio negócio. Então, muito, muito legal. Eu já estava também pensando aqui, ó, vamos fazer isso e isso para a gente aprimorar ainda mais. E isso bate também muito, né, do que eu e a gente também trabalha com os nossos clientes, que é a questão de realmente tu te posicionar corretamente para passar essa imagem verdadeira, a imagem que realmente tu vai te conectar com o cliente. Porque às vezes as pessoas passam essa imagem de sofisticado, inovador, tantas outras coisas que no discurso é muito legal, mas tu não consegue achar aquela necessidade específica, tu não chega naquela dor específica do cliente, quer ter o controle, quer realmente ter uma produtividade maior, quer ter uma gestão melhor. Então a gente precisa realmente saber ouvir o cliente, né, e entender melhor ele, passar uma imagem verdadeira, né, uma imagem verdadeira, mas que a gente consiga se conectar. Até a gente normalmente não utiliza nem muitos termos ali técnicos, a gente tenta resumir para o nosso cliente o máximo possível para a gente poder se conectar com ele e entender, não, perfeito, faz total sentido, é verdade, eu estava precisando disso, daquilo. A gente vai pegando esse padrão mesmo ao longo do tempo, a gente vai aprendendo muita coisa, e até eu e a Elan vamos botar em prática, né, a questão de realmente falar novamente com os nossos clientes e também aprimorar ainda mais o discurso, né, porque realmente muitas vezes a gente tem, o Alan precisa de uma necessidade, eu tenho como solucionar essa demanda dele, só que eu não estou passando da maneira certa, né, que eu posso solucionar essa necessidade. Sim. Ele está falando algo, eu estou aqui dizendo algo parecido, mas não é exatamente o que ele quer. E às vezes, por um jogo de palavras, a gente não tem uma conclusão de venda, um fechamento. Então, sensacional. E aí, pessoal, acho que quer saber também, até se quiser falar algo complementar, fique bem à vontade aí. Também, o que a gente não deve fazer, então, em sales engagement? Tu deu uma dica ali de uma estratégia, o que a gente pode fazer, então, o que a gente não deve fazer, assim, os principais erros que a gente não pode cometer para a gente realmente conseguir prospectar e se engajar com esse cliente? Legal. O primeiro eu acabei de comentar, ser genérico na prospecção, usar clichês. Somos inovadores, disruptivos. Tá, como? E a dica que a gente fez na MeTime foi, eu pedi para um analista do meu time pegar todos os diagnósticos de leads ganhos nos últimos 6 meses. Trabalhão. E ele pegou lá, eu falei, olha as anotações dessas reuniões e anota as frases, tudo que tiver depois de. Quando o prospect disser algo do tipo, eu não consigo, tenho dificuldade em, toda vez que, eu gostaria de parar de. Isso, o que tem depois desse tipo de frase é um problema. Eu quero saber tudo que tem depois de, eu não consigo, eu quero, eu gostaria. Tudo que você ouve depois disso importa. É a coisa que mais importa. É o problema que o seu prospect veio te dar como vendedor. Então, ser genérico na prospecção. Não seja. Evite isso. Ah, eu sou inovador. Como? Eu tenho uma plataforma. O que ela faz? O que ela entrega de valor? Sabe a técnica dos 5 porquês? Faz isso. Eu sou inovador. Inovador por quê? Não, porque eu tenho uma plataforma que... Por que você criou essa plataforma? Eu criei essa plataforma para resolver problemas. Por que esse problema é relevante? E aí você chega no quinto, se a gente for seguir essa técnica, no X da questão, vamos dizer assim, no problema mais latente que originou toda a sua empresa. O segundo erro mortal para as empresas é desistir rápido. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma tendência de, pela prospecção ser difícil, o vendedor fazer uma pesquisa, tentar uma vez, uma ligação, mandar um e-mail e falar, eu acho que eu vou incomodar.
Ah, não vai me atender, não. E aí, para a prospecção, com 2 tentativas de contato. O que a gente analisou aqui é que a maioria dos leads, 95% dos leads, exigem até 9 atividades de prospecção. E só 19% dos leads são ganhos, são geradas reuniões com eles, fazendo 2 atividades. Então, olha entre 2 e 9 tentativas por lead, quanto dinheiro tem na mesa. Desculpa, uma atividade, 19%, 45% dos leads, 2 atividades. Então, entre 45% dos leads gerados, que foram ganhos, né, dentro do nosso software, a gente fez essa pesquisa, entre 45% e 95% dos leads ganhos, foram necessárias só mais 7 atividades. Então, desistir rápido de um lead é um pecado mortal. É o melhor jeito de você deixar dinheiro na mesa, é desistir rápido. Ah, mandei um e-mail só, tentei ligar, não me atendeu, deve estar numa semana ruim, vou parar. Não. O que incomoda é um discurso ruim, não é alguém que está cumprindo uma cadência. O que incomoda é ter um discurso genérico. Se você está falando com a empresa certa e falando na linguagem certa, o mínimo que esse prospect vai fazer eu acho que eu deveria prestar atenção nesse assunto. Peraí, vou abrir esse e-mail. Com certeza. Então, ser genérico na prospecção e desistir rápido são as 2 formas mais rápidas e garantidas de perder dinheiro. O resto são variações pequenas dessas variações mais técnicas desses 2 erros capitais. Ser genérico e desistir rápido. E a gente realmente vê que, também conversando com outro pessoal que também já esteve conosco ali, a gente vê que realmente as pessoas, além de desistirem, né, às vezes não tem nem um mínimo no CRMzinho ali, num Excel, alguma forma de realmente ter esse contato para dali 1 mês entrar em contato, a cada semana tentar alguma coisa ali, um cupom, alguma forma de trazer esse cliente, ou de conseguir fechar a primeira venda, ou de tentar manter uma recorrência ali. Então, a gente vê essa falha muito grande, até eu, a gente fala também bastante com os nossos clientes, a questão dessa recorrência, de realmente não desistir ali do cliente, chegou o lead ali, de 100 leads, a gente conseguiu 65, 60 ali que realmente estiveram em contato, realmente quiseram conversar, foram adiante e deu certo. Mas aqueles outros 40, 45, aqueles 30 ali, o que a gente pode fazer para tentar engajar com eles, né? Tentar criar essa conexão e realmente levar adiante, né? Então, realmente é algo muito importante que a gente precisa falar, a gente precisa comentar, e você também, se tem dúvida, bota aqui nos comentários, que a gente vai, com certeza o Diego vai votar, então também ele vai responder as dúvidas aqui que vocês tiverem, bote nos comentários aí. Então, realmente isso é muito legal, e até vou te dar um desafio agora, Diego. Se tu fosse um corretor imobiliário, digamos assim, corretor imobiliário, Santa Catarina, lugar bom, mercado em alto, a gente pode se dizer assim, como que tu criaria esse relacionamento, te engajaria com os teus contatos, como que tu faria essa prospecção para realmente conseguir realizar essas vendas aí, que a gente sabe, justamente é um desafio difícil, pode pensar, porque realmente é uma área que muita gente trabalha, a gente tem vários, da nossa audiência, muitas pessoas que nos acompanham que também são dessa área de vendas, corretores, e é uma área que está em alta, principalmente Santa Catarina, o BC ali, Balneário, cada vez crescendo mais, Floripa, então é uma região que cresce muito. Então, uma dica para o pessoal que é bem dessa área, assim, o que a gente poderia fazer para conseguir prospectar, se relacionar melhor e não ser essa coisa genérica, não passar essa imagem genérica, não cometer esses erros. O que tu faria se fosse corretor imobiliário? Legal, cara. Ótima pergunta, William. Hoje, eu estaria em todos os fóruns, eventos, jantares possíveis para ampliar meu network. Essa é uma profissão que exige pé na rua. Sola de sapato gasta. Então, assim, claro, os registros em dia, mas participar desses eventos, conhecer pessoas, trocar cartão, conhecer prospect, se relacionar com seus prospects, faz um jantar para aqueles 20 proprietários que estão vendendo apartamentos. Algo que você pode, com a sua comissão, às vezes de uma venda incrível, fazer algo simples e estar no radar dessas pessoas. Porque ao mesmo tempo que é um mercado enorme, é muito difícil. Sei que é um mercado canibalizado. O cara que vai vender o apartamento, ele não está se importando. Ele vai colocar em 3, 4 imobiliários diferentes. É uma loucura. Então, assim, se você é um corretor imobiliário
independente ou de uma imobiliária, que aqui não faria distinção, eu estaria no maior número de eventos possíveis para ter networking, para ter carteira e vencer no... Eu brinco que, para mim, o mercado imobiliário ele é meio que... Sabe o jogo War? Você não pode apostar todas as fichas em um país, e ficar ali limitado. Nem investimentos, né? Não bote todos os seus ovos na mesma cesta, né? Na mesma cesta. Então você tem que dispersar um pouco. Dispersar não. Você tem que distribuir melhor seu território. Ser específico é sempre mais legal. Então eu sou especialista na região de Florianópolis. Você não vai conseguir estar em tudo. Você não pode ser especialista em imóveis de Balneário, Florianópolis e Joinville. É uma região muito grande para cobrir. Com certeza. 200 quilômetros aí, com possivelmente dezenas de milhares de opções. Então você tem que ser especialista em uma região, viver nela, saber narrar quando o seu prospect vai comprar, porque um corretor imobiliário ele junta duas mãos, basicamente, e fica com uma parte dessa transação. Então, a parte de estar em todos os eventos possíveis e ter networking é para também poder juntar oferta e demanda. E ser um intermediário, né? E conseguir juntar dois projetos de vida. Alguém que comprou para investir, alguém que está comprando para morar, sabe? No final do dia, essa profissão é sobre relacionamento, sobre conectar pessoas, conectar projetos e tudo mais. Então, acho que ser especialista permite que o corretor consiga falar: nossa, eu sei exatamente qual é o apartamento que você precisa. Por A, B e C. Aqui nessa região tem exatamente o que você busca. Escolas para o teu filho. Mercado, farmácia. Vida noturna, se você precisa ou quer estar próximo. Acesso ao aeroporto, se você é um executivo, uma executiva. Aquela região ali é muito boa, etc. Então, a vida das pessoas está cada vez mais granular, mais específica. As necessidades são muito específicas. E o corretor precisa ir especializando nesse ramo para conseguir estar próximo das conexões que precisam ser feitas, sabe? Tanto do comprador quanto do vendedor. Não é um mundo que eu conheço, eu estou palpitando aqui, tá, William? Não é um mundo que eu convivo, mas eu já conversei com muitos, eu tenho amigos nesse ramo, e eu sei que é um playbook que roda mais ou menos assim, sabe? É o que eu faria se eu fosse abrir um Cresci aí. Não, perfeito. E fosse. É justamente isso, realmente tentar alinhar bem a prática do pessoal lá do imobiliário já que trabalha lá, e a gente tentar trazer toda essa questão do sales engagement, realmente cresce relacionamento com o cliente, como é que a gente poderia fazer, né? Então a gente pode dizer que realmente saber demonstrar, ter e saber demonstrar autoridade é um ponto importante que tu elencaria não somente aí, mas também nas outras questões, outros setores, né, nichos que a gente pode dizer, seja imobiliário, seja digital, né, realmente não ser genérico, mas trazer essa autoridade da forma certa para realmente acessar essa necessidade do cliente, né. Especialmente em meios onde você tem muita competição, muito charlatão, assim, eu acho que você precisa passar confiança. Numa transação de um imóvel, que às vezes podem envolver até milhões, dependendo do dia aí, de onde está o imóvel e do preço, ambas as partes querem sentir confiança naquela transação. Então, quanto maior o valor envolvido, maior a necessidade de confiança. Logo, você tem que conseguir mostrar interesse genuíno em ambas as partes e passar essa confiança para que uma venda de 500, 900, 1 milhão, 2 milhões ocorra e você seja um intermédio dela. Então, eu sei que é um mercado que depende muito de relacionamento e de confiança, especialmente pelo valor das transações. A gente está falando de venda, né, não de aluguéis, mas o valor da transação exige que ambas as partes sejam muito confortáveis e confiáveis com você como corretor, corretora. Então, ter o melhor interesse de todos eles e não tentar empurrar negócios à força, não só para esse mercado, tá? Assim como uma empresa, no final do dia, a sua credibilidade, sabe? Se você empurrar um negócio que não era bem o que a família... Pensa numa pessoa física investindo 900 mil reais num imóvel por recomendação sua e
não ser nada daquilo que ela procurava, sabe? Olha o karma que você carrega com uma Quantos decisão anos, em às si, vezes, de sabe? financiamento, né? Pagando. Cara, que treta. Então, assim, você carrega muito da sua responsabilidade, como o gringo gosta de dizer, de trusted advisor, que é um conselheiro de confiança. E esse mercado, especialmente, carece muito disso, de conselho de confiança. Infelizmente, é um mercado difícil, canibalizado, onde você está com medo, como comprador ou vendedor, de ser Sim. enganado ou de cair nas mãos de alguém que não está na melhor das intenções, vamos dizer assim, está só pensando na Exato. comissão, sabe? Perfeito. Se o aluno também quiser perguntar, ela fica à vontade. Eu sei que ele está absorvendo bastante conteúdo eu ali. tô absorvendo Ele aqui. vê que ele está gostando bastante, sensacional estar ouvindo. Então, já nós nos direcionando para o final aqui, Diego. Agora, uma pergunta até um tanto mais pessoal, barra profissional. Onde é que tu te vê daqui 5, 10 anos? Quais são as tuas próximas conquistas que tu deseja alcançar nesse futuro a médio e longo prazo? Legal. Acho que depois que a gente começou a MeTime para mim ela era um meio profissional de entregar o melhor Diego possível para a sociedade e viver dela. Sabe quando o músico sonha em viver de música? Para mim, eu sonhava em viver empreendendo. Eu não queria simplesmente estar em uma empresa, nada contra, tá? Não ressoava com a minha verdade. Eu podia mais. E eu queria influenciar as coisas do meu jeito. Então, veio a ideia de ter empresa. Depois, sobreviver dela passou a ser algo factível. A empresa foi bem e a gente conseguiu se pagar salários decentes, vai. Sem precisar vender mais um Celta, tudo sem isso. Sem precisar vender os carros, né? Sem precisar tirar Podendo a fralda do comprar moleque. agora. Poder comprar uns melhor ainda, né? Exato. Que beleza. Exato. E a gente foi adquirido pelo Grupo Sank em 2023, então a empresa, vamos dizer assim, hoje faz parte de um grupo enorme, tem uma solidez muito maior, são 8 investidas fora a Sank, então um grupo de um tamanho muito maior do que o da MeTime hoje. Então, hoje não é mais sobre sobreviver como empreendedor, e sim sobre propósito, sabe? Impactar negócios. Eu recebo tantas e tantas mensagens no LinkedIn dizendo, cara, eu ouço seu podcast desde o primeiro episódio, eu mudei de carreira, você me entrevistou no podcast e eu recebi X propostas de trabalho, você me entrevistou no podcast e eu fecho o cliente até hoje por causa do episódio. Tem tanta história legal que foi por veículo do podcast ou por veículo de algum conteúdo que eu criei com o meu time no marketing, que hoje trabalhar para mim virou uma questão de propósito, de transformar negócios. Impactar eu não acho positivamente, né, a vida das pessoas. Exato. Eu não acho que eu vou parar depois da MeTime. Vou continuar ou com o canal do YouTube aberto. Eu vou continuar gerando conteúdo, compartilhando o que eu aprendi nessa trajetória com as pessoas para que outros negócios sejam transformados. Eu acho que o melhor que eu posso fazer pela sociedade, mais do que ir para outra empresa, tentar revolucionar outro mercado que eu não conheço nada sobre, eu pretendo continuar gerando conteúdo por muito tempo ainda, mesmo depois que a gente, pós-aquisição, soltar a operação da MeTime, deixar os próximos empreendedores tocando, que é uma realidade, né? Depois de toda a aquisição, eventualmente você passa o bastão para a empresa que te adquiriu. Isso é uma realidade que a gente sempre conversou antes e depois da aquisição. Mesmo depois disso, eu acho que o Cordovez vai continuar gerando conteúdo e tentando impactar as empresas positivamente. Eu acho que agora não tem a ver com grana, não tem a ver com propósito, sabe? E eu acho que eu sou mais feliz assim, gerando conteúdo e impactando as operações. Perfeito. Até eu digo por mim, e acredito que pelo Ló também, que a gente tem também um propósito de realmente poder ajudar as pessoas, né? Claro, a empresa não sobrevive sem uma lucratividade, sem crescer, sem se desenvolver, mas realmente poder levar o cliente, né, uma satisfação de realmente estar conseguindo alcançar os objetivos, os resultados que ele queria, realmente estar ajudando ele a crescer, porque ele também tem pessoas que dependem dele, e ele depende também da gente, né, assim como pessoas dependem da gente também, da nossa empresa, da empresa do cliente, então são muitas pessoas, muitas relações que dependem que o nosso trabalho ele seja bem feito, ele dê certo, né.
Então, a gente tem, às vezes, esquece, né, mas é uma responsabilidade muito grande de poder ajudar os outros também a crescerem, a se desenvolverem, né, e realmente ter esse propósito do bom impacto, né, impacto positivo de realmente ajudar a crescer e desenvolver não só a empresa, mas o setor, o nicho, o país também em si, realmente melhorar a vida das pessoas, assim como não deu certo uma vez, a segunda/terceira deu certo e está aqui hoje o Diego, que nós estamos recebendo, que é um prazer, mais uma vez, Diego, te receber aí. E aí, para nós fecharmos com chave de ouro, o que tu pode passar de uma dica de ouro, assim, para nós finalizarmos aqui, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha bem nesse setor de atendimento, comunicação, uma dica de ouro, assim, para a gente finalizar esse momento aqui muito especial contigo. Legal, já passei algumas aqui sobre conhecer o cliente, etc. Com certeza. A que eu deixaria final é conhecer o seu tipo de negócio. Na MeTime, a gente conseguiu o sucesso que conseguiu e o preço de venda da empresa e tudo mais, porque a gente é fanático por SaaS, que é o negócio da MeTime, é Software as a Service. Então, a gente sempre olhou para a MeTime para as métricas que mais importavam como um SaaS. A gente não se iludiu com receita de serviços, por exemplo, nossa, vou dar uma consultoria para o Banco do Brasil, como a gente já deu. De fato, gerou um belo caixa. Na época, a gente precisava desse caixa. Gerou história, gerou foto na Avenida Paulista. Bom. Então, projetão com o Banco do Brasil, mas não era serviços, era o software em si. A gente precisava ter uma receita recorrente, com churn, que é uma taxa de cancelamento baixa. Então, apaixone-se pelo seu tipo de negócio. Você aí, então, vai olhar para as métricas certas, cuidar do seu negócio, se é faturamento, se é um e-commerce, taxa de abandono de carrinho. Cada negócio tem a sua particularidade. Se é uma consultoria, faturamento, taxa de crescimento, retenção de clientes, cada negócio tem as suas nuances, as suas métricas específicas, e quando você não conhece, você se distrai. Vem aqui uma sereia, um projeto, você faz lá uma consultoria. Cara, você devia estar crescendo seu software, que é isso que o mercado vai comprar depois. E não dando consultoria. Isso vai atrapalhar a sua venda depois, vai te distrair, vai sugar seus esforços. E, mas eu não sei reter cliente, daí eu coloco serviço. Sorry, o mercado não vai pôr preço nisso. Então, assim, isso é legal que a gente tenha muito claro. A gente ter qual é a métrica específica do negócio que a gente quer crescer e trabalhar por isso. Aí você consegue um trabalho focado e que traz resultado, senão você se distrai. Conheça o seu negócio, que métricas você precisa empurrar, e empurre-as com toda a sua força. Eu acho que essa é a melhor dica, porque você tem muita oportunidade hoje em dia. Começa um podcast, começa uma segunda empresa comigo, começa uma terceira empresa comigo, daí você tem 3 CNPJ, 3 sócios para lidar. Você fala, cara, onde é que eu fui? Eu não consigo nem lidar com a primeira. Então a gente é fã de foco na MeTime, foco é um dos valores. Não está na parede porque a gente não tem sede, é uma empresa remota, mas foco é uma empresa, é um valor que todos os fundadores respiram. Eu acho que não tem nada mais bonito do que uma empresa focada, que sabe dizer os nãos para as coisas que não devem ser efetuadas com muita elegância e cuidado, e dizer sim para aquilo que importa mais agora, sabe? Como empreendedor, você vai ter, ou vendedor, você sempre vai ter muita oportunidade de fazer mais. Algumas vão ser distrações, a maioria. Algumas vão ser, deixa eu me esticar aqui para gerar mais valor. Eu acho que você tem que, com o tempo, você vai sabendo, claro, distinguir, mas se o tempo e a maturidade não vierem, foca nas métricas de negócio, que é isso que importa, que é o que vai mais te fazer crescer para o rumo certo, vai. Perfeito. Então, pessoal, aí, dica de ouro, fechando você que está conosco até aqui. Muito obrigado. Na verdade, o podcast todo ele é de ouro, né? Quem está assistindo todo o podcast não perdeu nada, realmente agregou muita coisa, assim como agregou para mim, acredito que o Alan também tem agregado muito. Eu me vi em muitas situações, vi a nossa empresa também em muitas situações, e a gente poder aprimorar alguns detalhes que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca vai aprender tudo, nunca vai saber tudo. Então, cada pessoa que vem aqui, cada convidado, eu sempre digo isso nos episódios aqui, o Alan também faz essa referência, a gente aprende alguma coisa especial. Às vezes a gente, que nem aquilo, tem aquela frase, né, que o pessoal fala que, eu fui fazer uma especialização, um curso, mas eu não aprendi quase nada, só um detalhezinho que eu peguei. Tem 2 coisas positivas. A primeira quer dizer que tu está bem atualizado e tu está sabendo o que está fazendo. E a segunda, tu aprendeu mais uma coisa nova que vai te aprimorar ainda mais. Então aqui, episódio, né, podcast de ouro aqui contigo, Diego, muito obrigado aí. Fundador
um dos fundadores aqui da MeTime, pessoal. Então vai estar na descrição o Instagram do Diego, o Instagram da MeTime, você quiser conhecer mais, se aprofundar nessa questão de sales engagement, toda essa área de prospecção, de engajamento com o cliente, de relacionamento. Fale com o MeTime, fale com o Diego, manda dúvida, quem sabe ali você vai participar do podcast dele também, aí consegue algumas vagas aí para empresas também, como o Diego já tem proporcionado diretamente esse auxílio, né? Trouxe o convidado e ele porta se abrir, então ajude também o Diego a impactar ainda mais positivamente o mundo, né? Então é uma troca que a gente está fazendo. Muito obrigado, Diego, pelo teu tempo aí, um prazerzaço te receber. Obrigado, Alan, também. Então, muito obrigado à nossa audiência. Se o Diego quiser se despedir, fique à vontade, Diego. Obrigado, é um prazer estar aqui, William, é um prazer estar com a tua audiência, do Alan também. Digicast, sempre adoro gerar conteúdo, estar com produtores, com geradores de conteúdo, é sempre uma honra conhecer audiência nova. Fique à vontade, eu sou bem ativo no LinkedIn, posto bastante, eu posto pelo menos uma vez por semana, meu time me ajuda a curar alguns conteúdos, a gente faz mais de uma vez na semana normalmente, mas a minha promessa é pelo menos um artigo rico ali no LinkedIn toda semana. E seguir a MeTime BR no LinkedIn também, porque lá eu tenho um coordenador no YouTube, coordenador de conteúdo no YouTube, o Bernardo, a Roberta Hobbs, a nossa analista, faz uma série de vídeos também, tem muita gente legal gerando conteúdo pela MeTime, não só o Cordovez, então fiquem à vontade para conhecer a MeTime no LinkedIn, no Instagram. A gente é bem ativo nas redes, fica à disposição, metime.com.br, para você que acha que a sua operação de prospecção pode ser mais ágil, mais veloz, mais produtiva. E fica aqui meu abraço, meu obrigado. E, de novo, é um prazer estar aqui, é uma honra minha. Perfeito, Alan também. Muito obrigado aí, né, pela audiência, pelo pessoal que está acompanhando, o Diego, o William. É sempre um prazer. E conte conosco, né, Diego? O que tu precisar, estamos à disposição aí. Aí, então, também você quer conhecer mais, a gente vai deixar os links da MeTime aqui, do Diego, LinkedIn, a gente vai botar tudo aqui embaixo. Também quiser conhecer mais a Digital, nas nossas soluções que a gente pode oferecer para você, para sua empresa, para solucionar o seu problema, não de maneira genérica, como o Diego falou, mas de uma maneira que realmente é aquilo que você precisa. Fale em contato com a gente, fale conosco, fale comigo, fale com o Alan ali, no nosso site também, que está em finalização já, um novo site, então fique ligado aí, pessoal, que logo, logo vai estar funcionando aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado a todos. Gostou? Clique ali no like ali, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo também, a sua dúvida pro Diego, você quer, deixa aqui, ele vai voltar com certeza, se Deus quiser, ele vai voltar e vai estar conosco aqui em outros episódios. Nós planejamos também fazer meio que uma mesa redonda com vários convidados que a gente já teve, trazê-los novamente aqui para realmente trocar uma ideia sobre várias áreas aqui de marketing, sales engagement, realmente relacionamento com o cliente, vai ser muito bom. Então com certeza, Diego, se Deus quiser e se quiser também, poderá voltar e voltará conosco aqui, vai ser um prazer te receber. E a toda a audiência, muito obrigado, pessoal. Fique ligado no próximo episódio e nas nossas novidades. Não perca nada nas nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.